Irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor seja derramada sobre as nossas vidas, sobre a sua vida, no nome de Jesus. Irmãos, hoje a palavra que Deus trouxe para nós está no Salmo 95. É sobre a adoração. Quando eu orei ao Senhor, a palavra que me veio foi adoração. Adorar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com tudo que há em você. Adorá-lo. Adorá-lo pelo que Ele é e não só pelo que Ele possa fazer em nossas vidas. Todo filho precisa do Pai. Nós precisamos sim do Senhor. E todas as vezes que nós precisamos, nós devemos recorrer ao Pai e pedir. E sabemos que Ele é fiel e justo e misericordioso para ouvir a nossa oração e para atender aquilo que é melhor para nós, que às vezes é exatamente o contrário daquilo que nós estamos pedindo. Ele é tão bondoso que Ele não dá tudo o que nós pedimos, porque muitas vezes nós pedimos errado. E Ele, como um bom Pai, Ele só faz aquilo que realmente é para o nosso bem. E louvado seja Deus por isso. Mas sobre a adoração, adorá-lo. Então aqui, o salmista convida o povo a louvar a Deus, que é uma das formas de adoração. Nós temos várias formas de adorar a Deus. Uma das formas é ajudando ao nosso próximo. Assim nós estamos adorando a Deus, fazendo bem àquele que precisa. Adoramos a Deus louvando. Adoramos a Deus procurando conhecer mais dele. Adoramos a Deus de várias formas, assim como o Espírito Santo, habitando em nós, nos instrui, nos inspira a verdadeira adoração a Deus. E aqui o salmista faz o convite. Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos são os continentes. Venham, adoremos e prostremo-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós somos povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como naquele dia em Massá, no deserto, quando os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova. Apesar de terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive irritado com essa geração e disse: este é um povo que gosta de se desviar. Eles não conhecem os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Aqueles que persistirem em se desviar do Senhor, eles não alcançarão descanso. Eles não terão aquilo que todo aquele que o buscar terão. Eles não conseguirão entrar no descanso do Senhor, na vida eterna com Ele. Aqueles que persistirem no erro. Então, amados, o convite hoje é a adorar ao nosso Criador. Adorar a Deus. Sem desviar o seu coração, sem permitir que o seu coração se engane. Aqui,
eu vejo no livro de Deuteronômio, no capítulo 11, no versículo 16, o zelo de Deus. Porque aqui ele nos orienta, ele diz: tenham cuidado para que não aconteça que o coração de vocês se engane e vocês se desviem e venham a servir outros deuses e se prostrem diante deles. Tenham cuidado para que isso não aconteça. Nós temos muita facilidade de nos desviar do Senhor. Infelizmente, o nosso coração, ele nos engana muitas vezes. Nós somos muito fáceis de ouvir a outra voz, a voz do nosso adversário, que nos chama, que nos ocupa, para que não venhamos a fazer aquilo que realmente importa. Buscar o Senhor, andar na presença dEle, entregar as nossas causas nas mãos do Senhor, para que Ele as resolva. Muitas vezes o adversário fica colocando ideias absurdas na sua cabeça, como que muitas vezes você, que já tem consciência que esse problema que hoje você enfrenta não vai ser resolvido com a sua força, mas com suas orações, para que você chegue diante do trono do Senhor, o adorando em espírito e em verdade, para você ser agraciado por Deus. Então ele fica ali tentando te ocupar com outras ideias, com outras coisas. E ele, o adversário de nossas almas, ele tem muita inveja da nossa intimidade com Deus, da nossa relação com Deus, do nosso prazer em adorar o nosso Deus. E aqui, irmãos, tem uma passagem da Bíblia, agora já no Novo Testamento, aqui Lucas, ele fala do momento em que o Senhor Jesus foi tentado, quando ele estava no deserto. O adversário, ele foi muito ousado, porque ele disse ao Senhor Jesus assim: eu lhe darei todo o poder. Primeiro ele diz a Jesus assim: então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue, e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Ele pedindo a Jesus que Jesus o adore. Ele sentindo necessidade de estar no lugar de Deus, do Criador, do nosso Senhor. Ele pedindo a quem? Ao Filho de Deus. Oferecendo ao Filho de Deus todo o reino da terra, toda a riqueza, todos os reinos. Se prostrado, Jesus o adorasse. Mas a resposta de Jesus é a resposta que nós devemos dar sempre que formos tentados. Ele disse, Jesus: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo viu que não ia jamais ser adorado. Não ia jamais ser adorado pelo nosso Senhor e Salvador, nosso Criador. E muitas vezes nós decepcionamos ao Espírito do Senhor que habita em nós, quando com propostas ainda menores, bem menores do que a proposta que Satanás fez a Jesus. Quando por uma coisa tão banal, nós deixamos de adorar a Deus e passamos a nos prostrar ao adversário de nossas almas. Não faça isso. Você sabe muito bem, porque o Espírito Santo de Deus que habita aqui na terra, ele não deixa ninguém enganado. Você sabe muito bem aquilo que te afasta de Deus.
E no momento em que você se dobra para aquilo que te afasta de Deus, você está realmente deixando de adorar a Deus e ouvindo a voz daquele que quer ver você destruído. Pelo simples fato de você ser a imagem e semelhança de Deus. O adversário já perdeu. Ele já foi condenado desde o momento que Jesus morreu na cruz por nós e pagou o preço do pecado com sua morte. O preço do pecado é a morte. E Jesus morreu por você, por mim, por todo aquele que um dia descobriu a verdade, se arrependeu dos seus maus caminhos, dos seus pecados e voltou-se para Deus. Foi por você que Deus morreu. Foi por nós. O preço já foi pago. E no momento em que Jesus morreu na cruz por você e por mim, Satanás foi derrotado. Ele já é um derrotado. Entendam isso. Ele já é um derrotado. Uma coisa que me veio à memória agora, um testemunho de uma pessoa que era até envolvida com coisa de umbanda. E ele já fazia parte desse povo ao ponto de ir no cemitério para fazer umas coisas contra alguém, de fazer algumas coisas horríveis contra alguém. Então ele ia no cemitério e aí numa situação, esse homem narrou que numa situação da vida dele, uma mulher procurou ele, entregou a foto de outra mulher e disse que queria que essa mulher morresse para que ela casasse com o marido dessa mulher. E aí ele foi para o cemitério para fazer esse trabalho maligno para tentar destruir aquela mulher. E aí, quando ele chegou ali, que foi fazer, que invocou o demônio para fazer alguma coisa contra aquela mulher, o demônio falou para ele que contra aquela mulher da foto, ele não poderia fazer nada. Ele não conseguia fazer nada contra ela, porque ela fazia parte de um povo que andava que vivia com os pés para trás. E ele disse os pés para trás, aí ele entendeu que era quando se ajoelha, você fica com os pés para trás. Ela era uma mulher que orava ao Senhor. Era uma mulher que andava no caminho certo. E ali ele estava com a foto de uma serva do Senhor para pedir a morte dela. E o adversário de nossas almas teve que dizer, porque ele não ia mesmo conseguir fazer nenhum mal contra ela, teve que dizer que contra aquela mulher e aquele povo que andava daquela forma, ele não podia atingir. E aí esse homem disse que começou a entender que como ele tinha passado a vida inteira achando que o adversário tinha poder e fazia isso e aquilo, mas o poder dele era limitado. Ele só tinha poder sobre a vida daquelas pessoas que não buscavam a Deus. E aí ele entendeu que havia um poder muito maior do que aquele poder que ele estava achando que existia no maligno. E aí esse homem se voltou para Deus e saiu do caminho que estava levando ele para a morte. Quando ele entendeu que a pessoa que busca a Deus, Satanás não tem poder sobre ela. Então, irmãos, vamos andar no caminho que leva para a vida. Esse homem foi um exemplo. Foi algo que aconteceu que fez com que ele entendesse que Satanás não tem o poder que ele quer passar para os homens que tem. Agora nós devemos buscar a Deus, porque andando com Deus é que o adversário de nossas almas não nos alcança. Porque Deus está ao nosso redor, nos protegendo, nos guiando, mostrando o caminho que leva para a vida. E o adversário de nossas almas está ao nosso derredor, esperando uma oportunidade
que você se desvie do Senhor, que você abra uma brecha para que Ele possa te alcançar. Então ande com Deus no seu coração. Adore-o mais. Busque mais o Senhor. Busque mais o Senhor. Entre muitas vezes mais na presença do Senhor para adorá-lo do que para pedir. Claro que nós devemos pedir mesmo quando precisamos ao nosso Criador. E Ele é um Pai amoroso que vai nos atender naquilo que nós precisamos, fazendo muito melhor do que nós pedimos, quando nós entregamos a nossa vida a Ele. Agora vamos entrar na presença dEle com o único propósito de adorá-lo. Faça isso hoje e sempre. Comece hoje a fazer isso. Tem um hino muito lindo de Ludmila, uma cantora evangélica que está passando pela prova de uma enfermidade. Há alguns anos que ela apresentou um câncer. E os médicos já tinham condenado essa cantora há muito tempo, que disseram que ela não tinha mais chance de sobrevivência. Mas para a honra e glória do nosso Deus, ela está viva, adorando a Deus hoje. Adorando a Deus. E tem um hino dela muito lindo, um louvor, que ela diz: hoje eu não quero te pedir nada em meu favor. Hoje eu só quero simplesmente te adorar. Te adorar. Então vamos adorá-lo. Porque enquanto nós estamos passando por esta grande prova, se nós passarmos por ela adorando ao nosso Criador, agradecendo a Ele por tudo que está acontecendo, mesmo que nós não estejamos entendendo tudo, mas Deus está trabalhando por nós, porque Ele nos ama. Então vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Adorá-lo. Adorá-lo. Pelo que Ele é, como os pássaros adoram. Irmãos, já é a segunda vez que eu estou fazendo vídeo hoje, porque o outro ficou com defeito no som. Mas eu trouxe a mesma palavra, só que falando de forma diferente, porque eu não improviso nada, eu não preparo nada, porque é de Deus para vocês. Então, quem sabe é porque Deus quer que vocês ouçam um pouquinho do que está com defeito no som e esse que está sendo feito agora. Quem sabe não era porque faltava complementar e agora eu estou complementando, não é? Mas o outro está com o som cortando muito, por isso que eu estou fazendo esse outro novamente aqui. Mas da mesma forma, os pássaros acompanhando. Por quê? Porque eles adoram a Deus pelo que Ele é. Eles adoram a Deus. E nós também devemos adorá-lo. Eles adoram ao Senhor. Os pássaros que eu tenho aqui, que chegam na minha casa, eles são totalmente soltos. Ninguém prende pássaro aqui. Mas eles gostam de vir adorar a Deus aqui. E eu amo muito meu Senhor, porque Ele me deu esse prazer, essa alegria de ter esse convívio. Eu jamais prenderia um pássaro para ele ficar cantando, eu acho que ele estaria chorando. Mas eu quero dizer, irmãos, que até os pássaros do céu, eles cantam louvores e adoração a Deus. Então façamos como o salmista disse: convite a louvar a Deus. Salmo 95. Amém, irmãos? Fiquem com o Senhor no coração de vocês e o adorem. Adore ao Senhor pelo que Ele é. Adore o Senhor. Busque a Ele, que você vai encontrar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro sentido da vida. Amém, irmãos, amém.